Em meio às multidões que seguiam Jesus, ouvindo seus ensinamentos sobre o reino de Deus e testemunhando seus milagres, surgiu uma interrupção, que pareceria trivial à primeira vista. Mas Jesus transformou essa interrupção em uma oportunidade para um dos ensinamentos mais penetrantes sobre o materialismo e a brevidade da vida. A parábola do rico insensato, registrada exclusivamente em Lucas 12, foi provocada por uma disputa de herança e culminou em uma advertência solene sobre acumular riquezas terrenas, enquanto se permanece espiritualmente empobrecido. Alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Essa solicitação revelava várias coisas sobre o homem. Primeiro, ele via Jesus como um rabino com autoridade para arbitrar disputas legais. Segundo, ele estava mais preocupado com sua vantagem financeira do que com as verdades espirituais que Jesus ensinava. Terceiro, sua formulação sugeria que ele acreditava ter direito à herança que seu irmão estava retendo injustamente. A resposta de Jesus foi surpreendente. Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus recusou-se a ser arrastado para uma disputa familiar sobre dinheiro, não porque tais questões fossem sem importância, mas porque sua missão era infinitamente maior. Ele veio para reconciliar a humanidade com Deus, não para arbitrar litígios financeiros. Mas Jesus não simplesmente dispensou o homem. Ele usou a interrupção como um trampolim para um ensino crucial. Tende cuidado e gardivosa de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Esta advertência foi dirigida a toda a multidão. A frase "tende cuidado" e "guardai-vos" comunica uma vigilância séria contra um perigo real. A palavra avareza em grego, pleonexia, significa literalmente o desejo de ter mais, uma insatisfação crônica com o que se tem, e uma ambição insaciável por mais. A declaração fundamental de que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens era contra a cultura no mundo antigo. Assim como é, hoje, em todas as épocas, há a tentação de medir o valor humano, o sucesso e a felicidade pela quantidade de posses materiais. Jesus rejeitou frontalmente esta equação. E então, para ilustrar esta verdade, Jesus contou uma parábola. A terra de um homem rico produziu com abundância. A história começou não com um vilão, mas com um fazendeiro bem-sucedido. Não há sugestão de que ele adquiriu sua riqueza por meios desonestos. Ele simplesmente teve uma colheita extraordinariamente abundante. Essa abundância não era necessariamente resultado de esforço superior. Jesus disse que a terra produziu, como se o solo mesmo fosse generoso além do normal. Isso sugere uma bênção providencial. Um favor divino que frequentemente vem sobre justos e injustos. O homem então começou a pensar: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Ele enfrentava um dilema prático. Sua colheita excedeu sua capacidade de armazenamento. Ele precisava tomar uma decisão. Até aqui, nada sugere um erro moral, mas note com quem ele consultou. Ele arrazoava consigo mesmo. Não há menção de oração buscando sabedoria de Deus. Não há consulta com outros, não há consideração pela família, comunidade ou os necessitados. Seu monólogo foi inteiramente autocentrado. Então, disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu cereal e todos os meus bens. Sua solução revelou valores problemáticos. Primeira decisão: armazenar tudo para si mesmo. Não ocorreu a ele doar parte aos pobres ou compartilhar com a comunidade. Segunda decisão: investir em infraestrutura expandida para acomodar a acumulação aumentada. A linguagem é reveladora. Meus celeiros, meu cereal, meus bens. Em poucos versículos, as palavras eu e meu aparecem 11 vezes. O homem estava completamente absorto em si mesmo. Ele não reconhecia que do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou que a riqueza é um dom de Deus para ser gerenciado, não uma propriedade absoluta. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Aqui está o clímax do seu auto-engano. Ele planejou uma vida de aposentadoria confortável baseada na segurança material.
Muitos bens para muitos anos expressava sua confiança de que suas posses garantiam um futuro de lazer e prazer. Descansa, come, bebe e regalitei era uma filosofia de vida, focada apenas em si mesmo, na gratificação egoísta. Mas então veio uma intervenção divina devastadora. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Estas são palavras entre as mais aterrorizantes nas Escrituras. Deus mesmo interrompeu os planos autossuficientes do homem com uma declaração de julgamento imediato. A palavra louco não se refere a uma deficiência intelectual, mas a uma insensatez moral e espiritual. Nos Salmos, o insensato diz consigo: não há Deus. O homem na parábola não era um ateu verbal, mas um ateu prático. Ele vivia como se Deus não existisse, como se não houvesse prestação de contas. Esta noite te pedirão a tua alma, morte repentina, sem aviso. Todos os seus planos para muitos anos tornaram-se irrelevantes em um instante. A expressão te pedirão indica que sua vida seria reclamada. Ele não controlava mais seu futuro. Na verdade, nunca controlou. E o que tens preparado para quem será? A ironia é cortante. Toda a abundância acumulada, todos os celeiros novos, todos os planos para o futuro, tudo seria deixado para outros. Ele não poderia levar nada consigo. Como Jó declarou: no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. Jesus concluiu a parábola com uma aplicação explícita. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Esta sentença define dois tipos de riqueza: a riqueza acumulada, para si mesmo, e a riqueza para com Deus. Pode-se ter uma ou outra como prioridade, mas não ambas. Entesourar para si mesmo significa acumular posses com o propósito de segurança e prazer pessoal. Ser rico para com Deus significa investir em realidades eternas, um relacionamento com Deus, um caráter transformado, serviço ao próximo e um tesouro celestial que não pode ser roubado. Esta parábola ensina múltiplas verdades. Primeira, a prosperidade material não é garantia de um futuro seguro. O rico insensato simplesmente presumiu que sua abundância garantia sua longevidade. Segunda, a vida humana é incrivelmente frágil. Podemos fazer planos para muitos anos, mas não temos garantia do amanhã. Tiago nos adverte: não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Terceira, a morte expõe a inutilidade da acumulação material. Paulo escreveu: não trazemos nada para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A única riqueza que nos acompanha é o nosso caráter espiritual e as obras feitas para Deus. Quarta, a segurança genuína não vem das posses, mas de um relacionamento correto com Deus. O rico insensato disse à sua alma que tinha bens para muitos anos, mas ele não tinha paz com Deus. Não tinha vida eterna garantida. Era rico materialmente, mas indigente espiritualmente. Quinta, a autossuficiência é a insensatez suprema. Planejar o futuro sem referência a Deus, viver como se fôssemos autônomos, é viver em negação da realidade. Deus é soberano. Nossos dias estão contados. Sexta, a avareza é uma idolatria sutil, mas devastadora. Paulo escreveu que a avareza é idolatria. O rico insensato confiava em suas posses para a segurança, encontrava sua identidade em sua abundância. Ele transferiu o lugar de Deus para um ídolo material. A parábola também levanta questões sobre mordomia. Não ensina que devemos viver em pobreza ou que planejamento financeiro é pecaminoso. Ensina que a acumulação egoísta, sem referência a Deus ou consideração pelos outros, é uma insensatez. A questão não é quanto temos, mas qual a relação da nossa alma com o que temos. Nós controlamos nossas posses ou elas nos controlam? A parábola do rico insensato nos confronta com uma questão urgente. Onde está o nosso tesouro? Jesus ensinou: onde está o vosso tesouro? Aí estará também o vosso coração. Se nosso tesouro é material, nosso coração está fixado em coisas temporárias. Se nosso tesouro é celestial, nosso coração está ancorado na eternidade. Nenhum de nós sabe quando Deus dirá:
Esta noite te pedirão a tua alma. Pode ser hoje ou daqui a muitos anos. A questão relevante não é quanto acumulamos, mas se somos ricos para com Deus, investimos em nosso relacionamento com Ele, cultivamos um caráter eterno, usamos nossos recursos para o seu reino. Não seja o insensato que acumula tesouros terrenos, enquanto permanece espiritualmente falido. Seja rico para com Deus, porque um dia, talvez mais cedo do que imaginamos, partiremos deste mundo e a única riqueza que importará será aquela que enviamos adiante, através de vidas vividas para a glória de Deus e o bem dos outros. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém e se inscreva para mais reflexões. Até a próxima!